Bom dia, hoje é dia 7 de fevereiro e vamos para o nosso devocional do dia, devocional onde eu leio tanto o devocional da manhã como o devocional da noite. Mas vamos primeiro para a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Miqueias 2, versículo 10 e Apocalipse 11, 12. Que o Senhor, Espírito Santo, coloque em minha boca qualquer palavra necessária para explicar para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã. Tem como base Miqueias 2, versículo 10. Então vamos ler a introdução do livro de Miqueias da Bíblia Spurgeon. Autor e época da escrita. O nome do profeta Miqueias é provavelmente uma variante de Micais. Quem é como Jeová? Miqueias veio de Moreste Gat, cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, próxima à fronteira com os filisteus. Miqueias viveu e ministrou durante os reinados dos reis Jotão, Acaz e Ezequias, cerca de 750 a 700 a.C. Portanto, ele foi contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós. Durante esse tempo, os assírios atacaram o reino do norte, o qual foi derrotado em 722 e foi levado em cativeiro à Babilônia. Veja Miqueias 1 e Miqueias 5, versículos 5 em diante. Em sua terra, Miqueias sofria com problemas tais como a adoração formal sem tempo real de Deus, idolatria e a forma como os líderes oprimam o povo. Quando Jeremias anunciou o cativeiro de Judá, cerca de 100 anos depois, os habitantes mais velhos poderiam se lembrar da profecia da época de rei Ezequias em Miqueias 3, versículo 12. Veja Jeremias 26, 18. Isto é uma prova que os escritos inspirados do Antigo Testamento foram imediatamente reconhecidos e respeitados como tais pelo povo de Deus. Comparar com Daniel 9, versículo 2 e Esdras 1, 1. O mesmo se aplica ao escrito do Novo Testamento. 1 Timóteo 5,18, por exemplo, é uma citação do Evangelho de Lucas. E 2 Pedro 3, versículo 15, é outra referência onde as epístolas de Paulo são mencionadas. Os escribas do tempo do Novo Testamento conheciam a profecia de Miqueias. Também ligaram corretamente a profecia de Miqueias 5, versículo 2, ao lugar de nascimento do Messias, rei de Israel. Quando os sábios vieram do Oriente a Jerusalém para adorar o Senhor Jesus, eles foram enviados a Belém, de acordo com Miqueias 5, versículo 2. As palavras do próprio Senhor em Mateus 10, 35 e 36 são tão semelhantes àquelas em Miqueias 7, versículo 6, que podem concluir que o Senhor estava pensando que Miqueias, quando ele disse tal coisa, embora ele não tenha mencionado o profeta. Propósito de escrita. O livro de Miqueias consiste em 3 discursos proféticos sérios que começam com ouvir. Primeira parte, Miqueias 1 e 2, começa com ouvir todos os povos, escutai a terra e tudo o que há nela. Então se segue o juízo de Deus sobre a Samaria, capital do reino do norte, e sobre Jerusalém, a capital de Judá. O juízo por suas transgressões e injustiças, bem como sua idolatria, visto que haviam rejeitado os sérios avisos de Deus, e por isso que toda a terra estava desolada, e não era mais um lugar de descanso para o povo de Deus. Os habitantes seriam perseguidos e expulsos da terra, mas seriam reunidos um dia. A segunda mensagem de Miqueias 3, 4 e 5 começa com as palavras: ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, príncipe da terra de Israel. Os líderes e profetas de Israel tinham bastante culpa. Segue-se então uma descrição da glória futura de Israel no tempo da paz. Nessa seção, Belém é anunciada como futuro lugar do nascimento do Messias, que será forte auxílio do povo durante o tempo do fim, quando a Síria ataca Israel. No início da terceira mensagem, Miqueias 6 e 7, nós temos: ouvi agora que o Senhor diz, segundo pela recordação do amor de Deus por seu povo e lembrança de seu direito, a mensagem do justo juiz de Deus, o lamento e as perspectivas esperançosas do profeta constroem o fim deste curto livro. Os últimos 3 versículos são alguns dos mais bonitos das Escrituras. Assim, Miqueias anuncia alternadamente o juízo e a graça para Israel. O conteúdo da mensagem de Miqueias corresponde em muitas partes à mensagem do seu contemporâneo Isaías. Peculiaridades: os 2 profetas chamados Miqueias ou Micais
Em 1 Reis, versículo 1 Reis 22, versículo 8 em diante, e 2 Crônica 18, é mencionado um profeta chamado Micaias, o qual ministrou durante o tempo do rei Acabe em Israel. Ele avisou Acabe e Josafá a não irem guerrear contra a Síria, mas ele não foi levado a sério. É impressionante que as últimas palavras desse profeta, Micaias, correspondem literalmente às primeiras palavras de Miqueias, o moralista. Atentai ao povo de cada um, vó. Eu não vou ler em hebraico. Assim, o segundo profeta começa onde o primeiro terminou. Miqueias e Isaías. É relevante o fato de que achamos muitos paralelos entre os livros dos profetas Miqueias e Isaías, os quais demonstram que ambos tinham a mesma comissão da parte de Deus simultaneamente, apesar de todas as diferenças. Eles tinham como dever avisar o povo de Deus e anunciar seu juízo, mas também a misericórdia de Deus e o Messias. Os principais paralelos estão listados a seguir. Miqueias 1, versículo 2, Isaías 1, versículo 2. Miqueias, eu vou ler assim, Miqueias, o primeiro vai ser sobre Miqueias e o segundo Isaías. 1, versículo 3, 26, 21. 2, versículos 1 e 2, 5, versículo 8. 2, versículos 6 a 11 e 30, versículos 10 e 11. Versículo 2, versículo 12, versículo 10, do 20 ao 23. Versículo 3, versículo 5 ao 7. Versículo 29, 9 ao 12. Versículo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 58, versículo 1. 3, versículo 12. 32, versículo 13 e 14. 4, 1 a 3. 2, 2 a 4. 4, versículo 7. 9, versículo 7. 4, versículo 10. 39, versículo 6. 5, versículo 5. 14, 25. 6, versículo 7. 1, versículo 11. 7, versículo 2. 58, versículo 1. 7, versículo 7. 8, versículo 17. 7, versículo 12. 19, versículos 23 a 25. Panorama do conteúdo, a gente vai ler sobre Miqueias 2, a ameaça do juízo de Deus. Capítulo 1, o juízo vindouro. Capítulo 2, a culpa de punição de Israel. E essa é a página. Tem uma frase de Spurgeon aqui. Nada se opõe ao espírito do cristianismo do que a guerra. E quando homens são cristãos, e não somente nominalmente, mas em atos e verdades, as guerras devem parar. E essa é a leitura do livro do profeta Miqueias, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Levantai-vos e ide-vos embora. Miqueias 2, versículo 10. Está se aproximando a hora que a mensagem chegará a nós. Quando chegar a todos, levantai e sai de casa onde tem habitado, da cidade onde fez seus negócios, da sua família, seus amigos. Levanta, faça a sua última viagem. O que sabemos nós da viagem é o que sabemos nós do país que estamos destinados, um pouco do que lemos aqui e algo que foi revelado pelo Espírito, mas como sabemos pouco sobre o reino do futuro, sabemos que há um rio negro e tempestuoso chamado morte. Deus nos convida a atravessá-lo, prometendo estar conosco, mas após a morte, o que acontece? Que maravilhoso se abrirá frente à nossa vista atônica. Que cenário de glória nos será revelado? Nenhum viajante voltou para contar, mas sabemos o suficiente sobre a terra celeste para fazer acolher nossa intimação para lá com alegria e júbilo. A jornada da morte pode ser sombria, mas devemos seguir sem medo, sabendo que Deus está conosco enquanto atravessemos o vale sombrio, e por isso não precisamos temer o mal. Devemos deixar para trás todos os seus conhecimentos e amamos aqui, mas estaremos indo para a casa de nosso Pai, para o lar de nosso Pai, onde Jesus está, aquela verdadeira cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Essa será a nossa última mudança para habitar para sempre como aquele que amamos em meio do seu povo, na presença de Deus. Cristão, medite muito sobre o céu. Isso ajudará a prosseguir e esquecer a labuta do caminho. Este vale de lágrimas é apenas uma estrutura para um país melhor. Este mundo de aflições é apenas um degrau para um mundo de bem-aventurança. Prepare no Senhor pela divina graça para teus brilhantes átrios do céu. Então leva o nosso espírito a subir juntamente ao coro celestial. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução do livro do Apocalipse de João, da Bíblia Spurgeon. O Apocalipse de João, visão geral do livro. Público, autor e época do
da escrita, o Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e a pedra angular da palavra de Deus. As Escrituras Sagradas começam com uma revelação do passado, Gênesis 1, e terminam com uma revelação sobre o futuro. O Apocalipse é um livro solene que fala muito sobre o juízo divino, mas também é um livro maravilhoso, do qual encontramos a conclusão dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todas as outras profecias, Apocalipse também não é fácil de entender. É por isso que às vezes chamamos o livro de 7 selos, e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal dos profetas das profecias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento é a introdução futura do reinado do Senhor Jesus sobre a criação, bem como os eventos precedentes, especialmente em relação a Israel, povo terreno de Deus, a Assembleia do Deus vivo. O corpo de Cristo não é mencionado nas profecias do Antigo Testamento. A Assembleia, ou Igreja, está sujeita a um mistério divino revelado apenas no Novo Testamento, Efésios 3, versículos 2 ao 11. A Assembleia também desempenha um papel subordinado nas profecias do Novo Testamento. A expectativa dessa Assembleia Celestial não está centrada nos acontecimentos dos últimos. Assista primeiro, escapamos depois se você terminar. E você vai com a gente. Tá bom. Acho que tá lá. Onde eu tava? A expectativa dessa Assembleia Celestial não está centrada nos acontecimentos dos últimos dias. Está muito mais centrada na vinda do Senhor Jesus para arrebatar os crentes. Esse arrebatamento acontecerá a qualquer momento. A maioria das profecias bíblicas incluem o Apocalipse e diz respeito ao tempo após o arrebatamento. Até o presente momento, houve muitas tentativas de interpretar o Apocalipse de maneira diferente. A interpretação preterita vê a batalha da cristandade ganhando força contra Roma pagã, terminando com a vitória da fé. A interpretação histórica vê o Apocalipse na descrição de todo o período da cristandade. Essa forma de interpretação era bem popular durante o tempo da Reforma. Lutero, por exemplo, via o anticristo no Papa. O método espiritualizador vê o livro como atemporal, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Entretanto, a maneira correta de se considerar o Apocalipse é examinar os capítulos 4 a 12 sobre o futuro. Também o item 2, assunto e propósito da escrita. Essa visão foi considerada em parte pelos pais da igreja. O livro do Apocalipse é o cumprimento de cada profecia bíblica, não podendo ser entendida sem que conheça as profecias do Antigo Testamento, Ezequiel e Daniel especialmente. Nem sem se conhecer as palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, 25 e 1 e 2 Tessalonicenses. A linguagem do Apocalipse é amplamente simbólica, só pode explicar esses símbolos em conexão às Escrituras Sagradas como um todo, especialmente em relação à profecia, pois aprendemos com Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que menciona João como autor. João menciona seu nome 4 vezes no livro. Justiniano, o Marte, cerca de 100 a 165, Irineu, cerca de 140 a 220, e o cânone Muratori, no final do século II, confirma que o apóstolo João é o autor. Ele é o autor do quarto evangelho e de 3 epístolas. Irineu também menciona que João escreveu o livro de Apocalipse no final do reinado do imperador Domiciano. Esse imperador reinou de 81 a 95 depois de Cristo. De acordo com Apocalipse 1, versículo 9, João estava na ilha de Patmos, que fica a 80 quilômetros da costa da Ásia Menor, agora a Turquia. Foi ali que escreveu as revelações de Jesus Cristo por volta de 95 depois de Cristo, por ordem de Deus. No entanto, dúvidas em relação à autoria do Apocalipse foram levadas a partir da época de Dionísio, bispo de Alexandria e aluno de Orígenes, segunda parte do século III em diante. As razões apresentadas para dúvidas são distinções doutrinárias comparadas com os outros escritos de João, bem como a linguagem muito simples do livro. Não há nenhuma razão convincente, no entanto, pela qual devemos duvidar que o apóstolo João seja o autor de Apocalipse. Destinatário. É evidente que o Apocalipse tem um estilo de epístola no começo e no fim. No capítulo 1, versículo 4, após a introdução, segue-se as saudações. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que era e que há de vir. As palavras finais do livro são semelhantes a algumas epístolas do Novo Testamento. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Se contudo concluímos que Apocalipse é destinado das 7 igrejas da Ásia Menor mencionadas no início, entenderemos mal o propósito do Espírito Santo. As palavras finais do Apocalipse, dirigidas a todos os santos, contradizem esse pensamento, mas as palavras introdutórias do livro também mostram a clareza que o Apocalipse é dirigido a todos os cristãos. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. O número 7 das igrejas da Ásia Menor
É a expressão da perfeição divina e aponta para o fato que a palavra se disser à igreja como um todo. Assunto e propósito da escrita. O versículo 1 do Apocalipse já mostra a intenção de Deus mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. A pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus e Redentor, está no centro desses eventos futuros. Vemos o Senhor Jesus como o juiz justo no capítulo 1, como aquele que em breve virá no Apocalipse. Em breve virá no último capítulo, mas também vemos no curso de todo o livro do Apocalipse repetidas vezes o Senhor Jesus como aquele que age. Capítulo 1, versículo 19, é a chave para dividir o livro. Escreve essas coisas que tu tem vistos, as quais são e hão de acontecer. As coisas que tu tem visto se referem à visão do capítulo 1, versículo 12 a 18. Lá vemos o Senhor Jesus como juiz de sua igreja entre 7 castiçais de ouro, as quais só podem se referir às 7 cartas do capítulo 12 e 3, dirigidas às 7 igrejas. E essas igrejas apresentam simbolicamente toda a cristandade do começo até o fim. Finalmente, as que hão de acontecer são mostrados os eventos que ocorrem após a igreja ser arrebatada. São descritos a partir do capítulo 4, versículo 1, onde João ouve as palavras: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Os capítulos 4 a 22, portanto, descrevem as coisas que acontecem após o tempo real da graça. Os crentes, simbolizando pelos 24 anciões do capítulo 4, versículo 4, já estão na glória celestial. Para começar, vemos Deus como Criador e Governante, o Senhor Jesus como o Cordeiro morto e os crentes reunidos volta do trono no céu. Capítulo 4 e 5. No parágrafo seguinte, 6 ao 11, os 7 selos do livro são abertos pelo Cordeiro. Então as 7 trombetas iniciam 2 séries de terríveis pragas e juízos. A 7ª trombeta leva ao cumprimento do mistério de Deus e estabelecimento do reinado de Cristo no milênio. Capítulos 12 e 13 mostram o povo de Israel durante esse período de tribulação, o lançamento de Satanás à terra e os homens mais poderosos da época, a cabeça do Império Romano e, finalmente, o Anticristo. Os capítulos 14 e 15 mostram 2 tipos de mártires da época. O capítulo 16 segue com uma terceira série de juízos das 7 taças da ira. Os capítulos 17 e 18 mostram o julgamento da Babilônia, que é a cristandade afastada de Deus. E, finalmente, o capítulo 19 traz Cristo aparecendo na Terra. Os capítulos 20 a 22 mostram o milênio, listado como um novo céu e nova terra. O livro de Apocalipse termina com os apelos solenes do Senhor Jesus aos homens em geral, porém, especialmente aos crentes. Peculiaridades. As expressões para se referir a Cristo em Apocalipse são o seguinte: o Cordeiro, Jesus Cristo, Alfa e Ômega, Senhor, primeiro e último, a fiel testemunha, a estrela da manhã, fiel e verdadeiro, raiz de Davi, homem, Senhor dos senhores, Rei dos reis, princípio e fim, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que vive, o Filho de Deus, amém, o princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, a descendência de Davi, Senhor Jesus e Senhor Jesus Cristo. Sumário, a gente vai ler sobre o capítulo 11. Capítulo 11, a 7ª trombeta, o terceiro ai, início do milênio, dragão e o cordeiro, a mulher, Israel e a queda de Satanás. Se você deseja conhecer a Deus, deve conhecer sua palavra. Se você deseja perceber seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. Se você quiser saber seu propósito antes que aconteça, você só pode descobrir por meio de sua palavra. E essa é a introdução do livro do Apocalipse. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. Apocalipse 11, versículo 12. Sem considerar essas palavras em sua conexão profética, vamos lê-las com um convite de nosso grande precursor do seu povo santificado. No devido tempo, todo cristão deverá ouvir uma grande voz vinda do céu, dizendo: suba para aqui. Isso é para os santos. Deveria ser um assunto de alegre expectativa, ao invés de tremer a hora em que devemos deixar este mundo para ir para junto do Pai. Devemos estar ansiosos pelo momento de nossa emancipação. Nosso canto deveria ser: meu coração está com ele em seu trono e mal posso esperar cada momento para ouvir a sua voz. Levanta-te e vem. Não somos chamados para o túmulo, mas para o céu. Nossos espíritos celestes deveriam desejar seu ar nativo. No entanto, a convocação de celeste deve ser motivo de paciente espera. Nosso Deus sabe muito bem que, quando nos chamar, subir aqui. Não devemos querer antecipar a hora de nossa partida. Sei que esse imenso amor nos fará clamar: ó Senhor dos exércitos,
a onda se dividem e levam todos para o céu. Mas a paciência deve ser o seu trabalho perfeito. Deus ordena com sabedoria acurada o tempo mais adequado para os redimidos permanecem aqui. Certamente, se fosse possível haver arrebatamento no céu, os santos poderiam lamentar por não viver mais tempo para fazer as coisas boas. Ah, mais feixes para o celeiro do meu Senhor, mais joias em sua coroa. Mas como ao menos que haja mais trabalho, verdade, há um outro lado, pois vivemos tão pouco, temos menos pecados, mas ó, quando servimos totalmente a Deus e Ele nos permite espalhar a preciosa semente e colher 100 vezes mais, deveríamos até dizer que é bom vivermos onde estamos, não importa se o nosso mestre serve vá ou fique, sejamos iguais, felizes, desde que Ele nos santifique com a sua presença. E esse é o nosso devocional do dia 7 de fevereiro. Amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia, que eu estarei na igreja na à noite, mas amanhã eu faria o devocional do dia de qualquer jeito, porque sempre quando o versículo da manhã for o mesmo, eu vou fazer, inclusive se for o mesmo livro, mas versículos diferentes. E amanhã nós teremos Mateus 1, versículo 21. Tenha um bom resto de sábado e até mais tarde. E até amanhã, na verdade.